paz, Senhor. Irmãos, pode tomar um assento. Vamos estar escorrendo uma palavra aqui no livro de 1 Pedro. De número 9. Como falamos aqui, o povo eleito do Senhor, né? Então vamos concluir agora com a 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 9. A epígrafe desse texto aí, no capítulo 2, os cristãos são a casa espiritual edificada em Cristo. Só o texto aí já nos dá um alerta da mensagem. No versículo de número 9, ele diz assim: vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Glória a Deus. Que texto, né? Que versículo, que palavra. E eu olho assim, nós olhamos e aqui já foi falado da grande bondade de Deus. As misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. Né? Lamentação 3:22, que diz que as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. É pela misericórdia de Deus. É pela misericórdia de Deus que o povo está aí fora, ainda numa decadência espiritual. Aleluia. Mas é pela misericórdia de Deus que eles ainda permanecem andando sobre a terra. Aleluia. E é pela mesma misericórdia de Deus que nós, os remanescentes, os eleitos do Senhor, permanece na casa de Deus. Aleluia. Não é pela bondade da nossa carne, é pela grande misericórdia de Deus que nós chegamos aqui. Aleluia. Eu estava em casa e minha esposa falou: poxa vida, fica em casa hoje, você está cansado. É verdade, eu estou cansado, porque a gente teve um dia em que a gente aproveitou para fazer algumas coisas na própria casa. Mas não é essa a causa que nos para fazer uma adoração, um ato de agradecimento e gratidão àquele que nos deu a vida. Aleluia. Que nos chamou do meio das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Então precisamos entender e saber que precisamos amá-lo, esse Deus, adorá-lo pelo que Ele é, não pelo que Ele pode fazer em nossas vidas. O que Ele fizer daqui para frente, amém, aleluia. Mas o importante é a gente se colocar em primeiro lugar para adorar Ele. Glória a Jesus. Que o texto que nós traz essa noite do Senhor, ele diz que, aleluia, há um privilégio sobre nós. Ele diz que nós somos, aleluia, uma nação santa.
Aleluia. O povo de Israel foi instruída pelo tempo da presença de Deus e ficaram num deserto, aleluia, por 400 anos, porque eles, aleluia, eles não reconheceram a bondade de Deus na vida deles, quando passaram pelo Mar Vermelho, quando saciaram a sede no deserto, quando mataram a fome no deserto, quando comeram carne que não havia no deserto, quando que comeram maná que não havia no deserto, eles deixaram Deus de lado. Glória a Jesus. E eles esqueceram que há um Deus no céu que tirou eles com mão forte lá do Egito. Aleluia. Essa é a bondade de Deus. Aleluia. Essa é a bondade do Senhor para com nós. E por isso Ele nos tirou de lá, da onde nós estávamos. Cada um estava em determinado lugar. E Ele olhou, não pela bondade nossa, aleluia, mas pela bondade dEle. Ele falou, esse daqui eu vou chamar. Ele colocou no coração de cada um de nós para vir adorá-lo a Ele. Então nós viemos, aleluia, porque nós fomos convertidos e não convencidos pelo que Ele faz, mas convertido pelo que Ele é. Glória a Deus. Então ele diz aqui, Pedro escrevendo, ele diz, aleluia, que nós somos uma geração eleita, um povo escolhido. Aleluia. Mas como é difícil as pessoas entenderem isso daqui. As pessoas só adoram a Deus, eles só vão buscar o Senhor, aleluia, aonde tem momentos que termina o culto, não se sabe mais o que foi pregado, não se sabe mais o que foi louvado, esqueceram tudo. Um fogo de palha que se apaga é muito fácil, aleluia. Mas os remanescentes de Deus, a palavra que é ministrada aqui, ela vai ecoar ainda amanhã. Aleluia. Vai fazer nós lembrar, irmãos, porque nós não viemos aqui buscar as coisas da terra, nós viemos reconhecer a bondade de Deus, de ter nos tirado das trevas, da condenação desse mundo, e nos dado a oportunidade para conhecer a maravilhosa luz de Deus em nossas vidas. E por aí, Ele nos cela com o seu Espírito Santo. Glória a Deus. Ele implanta dentro de nós o Espírito dele, para que nós sejamos esse povo que reconhece Ele. Glória a Jesus. Aleluia. E Ele ainda vai à frente e Ele diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. E você sabe o que é uma propriedade exclusiva? Nós sabemos o que é uma propriedade exclusiva nossa, tua. Nós sabemos. Então nós sabemos hoje que nós somos a propriedade exclusiva de Deus. Por isso que devemos manter uma adoração, uma referência, uma vida de comunhão com Ele, pelo que Ele nos fez. Glória a Deus. É difícil de entender. Aleluia. Mas o tempo nos ensina. Glória a Deus. E Ele continua falando que depois de tudo isso, Ele nos deu uma tarefa também. Ele nos não tirou de lá, não chamou para ser um povo exclusivo dele, para nós ficar parados. Ele nos deu aqui uma direção do que nós devemos fazer. E cada um tem esse compromisso que ele escreve dizendo aqui, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou. Então nós devemos proclamar esse amor, essa bondade, essa misericórdia. Nós devemos anunciar essas palavras a outras pessoas. Não ficar só com a gente. Glória a Deus. Foi para isso que Deus nos escolheu. Foi para isso que Ele nos chamou de onde nós estávamos. Glória a Deus. Aleluia. Por que o povo quase não entende isso daqui? As pessoas adoram, oram o que quer. Muitos vão para a igreja o dia que dá. Não tem aquele esforço. Ainda hoje eu
falei que a minha esposa fica em casa. Eu falei, buscar o Senhor enquanto você pode achar. Eu falei para ela, vai chegar dias que eu não vou poder. A gente não vai ter mais esse vigor. As coisas aqui para frente ela vai piorando. As igrejas estão, parece, findando. Hoje a maioria das igrejas é oba-oba. Aleluia. Não tem mais uma palavra de conversão. Não se vê mais pessoas se rendendo a Cristo. Aleluia. Porque está faltando esse entendimento daquilo que Deus nos chamou. Proclamar o Evangelho dele. Foi para isso que nós fomos chamados. Não foi para nós se ater em coisas terrenas. A gente precisa tirar o tempo para... Aleluia. Oh Deus, me ajuda, Senhor. A gente precisa fazer o tempo para proclamar o Evangelho. Não esperar as pessoas virem na gente, mas a gente ia a elas. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho um hábito assim que quando esse dia um casal Cristo reconheceu a vida deles. E eles dobraram o joelho e reconheceram Cristo na vida deles também. E parece assim que é só mais um que vem. E eu digo assim que não é só mais um que vem. A Bíblia diz que uma alma que reconhece a Cristo vale mais que o mundo todo. E ontem eu não estava no culto aí que aconteceu, mas ontem eu perguntei quem é a pessoa que é aquele casal. Eu chamei ele, eu falei, dá teu número aí. Eu falei assim, ó, a partir de hoje, a hora que você quiser, a gente está disponível para ir na sua casa, para fazer um culto de família, para tirar uma palavra, para fazer uma oração na casa de vocês. Conta comigo. Aleluia. Pode os outros não querer, mas a gente precisa querer. Pode os outros não dar bola para isso, irmãos, mas nós precisamos ir atrás das almas. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. É tão difícil, né? Alguém reconciliar, alguém, né, deixar abrir o coração para que Deus aceite eles. E quando isso acontece, a gente precisa abraçar, caminhar junto. Aleluia. Vocês têm um exemplo aqui do José, um grande amigo da gente. E a gente vem pelejando por aquele homem faz mais de 5, 6 anos. E essa aqui é a terceira vez que a carne falou mais alto. E dá no que dá. Mas a gente não abandonou. A gente estou aqui. Conta comigo. As orações da madrugada estão chegando a eles. Aleluia. Porque a gente também tem que, né, ser prudente. Se você abre a casa, as portas, a gente entra. Se você fecha, a gente não tem acesso. E é o que está acontecendo. Então a gente, de longe, a gente está dizendo, estou aqui, conta comigo. Aleluia. E não pode ser só mais um. Tem muitos por aí que estão nessas condições. Aleluia. O inimigo ele trabalha para tirar quem está dentro, não é quem está lá fora. E todos nós que viemos com uma bagagem. Nós temos um ponto fraco, temos ou não temos? Todos nós temos um ponto fraco. E é aí que o inimigo vai mexer. É aí que ele vai trabalhar. Ele não vai chegar no ponto forte, porque ele sabe que ali não vai ter êxito nenhum. Aleluia. Mas quem tem esse chamado, tem essas promessas aqui, ele vai entender que ele precisa, nós precisamos, aleluia, estar firmado nisso daqui e amar essas pessoas, buscar essas pessoas, dizer a eles. Meu genro tem um rapaz que se converteu também, está lá da mesma forma, só que
que agora ele misturou tanta coisa, ele juntou tanta coisa, que ele foi aí para a denominação que usa o kippah. E lá pode beber, lá pode falar, então, isso condiz a vontade da carne. Então, não vou ficar aqui com o pastor Jarbas, porque aqui tem uma hierarquia, rege um estatuto, um mandamento interno. Então, aqui não. Eu vou lá eu posso fazer tudo que eu quero. Mas não é tudo que Deus quer. Aleluia. Está lá parado. Vou falar com ele, o homem tem um conhecimento muito grande, mas encheu a cabeça de heresias e esqueceu dessa palavra, esqueceu da onde Deus tirou, do fundo das drogas, que a gente chorava, a gente fazia campanha, não foi de 1 mês, 2 meses, não, para Deus limpar ele. E Deus limpou, foi para a igreja, casou super bem, casou com um advogado, um cara que a família não queria mais saber dele na casa, a mulher não tinha largado dele. E Deus, pela misericórdia, abraçou a causa dele, deu um banho de palavra, e depois ele se perde na frente. Esqueceu da misericórdia de Deus. Eu estou dando aqui exemplo de pessoas que a gente conhece, que a gente chorou junto, que a gente talvez ganhou noites de sono para ver eles adorando a Deus. Mas a carne tem um ponto fraco e ali nós vamos perder. Se nós não vigiar, é onde nós caímos. E essas pessoas faltam esse entendimento. Glória a Deus. Aleluia. E no final, ele diz aqui, que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa luz, esse sal, aleluia, que precisa brilhar em nós. Esse sal, que não pode perder o sabor. Aleluia, esse sal, essa luz que não pode se apagar. Porque nós temos essas qualidades. Que Deus nos chamou das trevas para a sua luz. Aleluia. E por isso que Jesus falou: vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Aleluia. E a luz, ela precisa brilhar. Aleluia. Aonde há trevas, a luz, ela chega e vai brilhar. Glória a Deus. E eu digo assim, irmãos, na sexta-feira eu sempre vou ajudar o pastor Paulo, né? Às vezes sempre está junto, e é assim, 10, 8, 9, a gente vai lá no pastor Manuel, também, 7, 8, 9, mas Deus não quer quantidade. Ele anda procurando os verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Aleluia. A sua palavra diz que ele vai vir buscar um povo zeloso. E isso que nós estamos fazendo aqui é um zelo pelas grandezas de Deus com que ele nos chamou. Nós não viemos aqui pedir para ele que ele faça coisas aparentes aos nossos olhos. Não. Nós estamos aqui dizendo: eu preciso ser salvo. O Senhor me tirou de lá. Não foi só para ser mais um entre 4 paredes. O Senhor me chamou de lá para me ser, aleluia, alguém que Deus conta com a gente para esse mundo pecaminoso do jeito que está. Foi para isso que Deus me chamou. Para que nós brilhemos, que nós avancemos, que nós vai, que esse sal tenha sabor, que não perca o sabor, que essa luz ela venha brilhar no meio das trevas, que pessoas se convertam pelas nossas, aleluia, posturas e atitudes nossas como filhos de Deus, como povo adquirido mesmo, propriedade dele. Aleluia. Eu olho para esse versículo e eu vejo Jesus Cristo, propriedade de Deus, um homem escolhido por Deus, enviado por Deus, e ele não perdeu a essência no meio do povo corrupto. Aleluia. Paulo foi chamado também
e ele não perdeu a essência no meio de um povo que depois ele foi habitar, que perseguia e queria ver a morte dele. Um homem que ele sai de uma vida estável, rica, bem sucedida. Aleluia. E lá no final da sua vida, ele escreve dizendo assim, ó: não teve um que me defendesse na minha última audiência. Os amigos abandonaram. Um homem de posses, não tinha dinheiro para nada, mas não perdeu a essência de Cristo. Aleluia, sabia de onde Deus tinha tirado ele. Glória a Deus. Aleluia, ele fala assim: mas eu, ainda que todos me abandonassem, mas tinha um no céu que assistia por mim, e eu fui, aleluia, absolvido. Glória a Deus, é isso que a igreja do Senhor precisa ser. Aleluia. Um povo cheio de graça de Deus mesmo. Não importa as circunstâncias da vida, não importa quantos tem dentro da igreja, o que importa é que a igreja precisa clamar. Aleluia. O que importa é que a igreja não perca a essência, não busque o Senhor pelo que Ele faz. Aleluia. Não escolha dia para adorar a Deus. Deu oportunidade, vai. Aleluia. Não precisa ser só na minha congregação. Tem tantas igrejas abertas hoje por aí, irmãos. E o pastor falou aqui: se eu não estou aqui, é porque eu tenho compromisso fora. E a gente tem todo dia da semana. Se um dia fica em casa, é porque é carne também, né? E a gente precisa dar aquele descanso também. A gente tem família, né? A gente tem filhos, às vezes precisa, a gente está ali ajudando. Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, a família. A igreja em terceiro lugar. Mas a essência é uma cadeia alimentar. Amém, meus filhos? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor, pela oportunidade.